se situar num espaço, num momento, construir a sua narrativa, dar sentido à sua própria existência, mas ela, enquanto método científico, ela também se reflete e se submete a essas reivindicações de cada época. Tá bem? Então, espero ter podido dar uma ideia bastante preliminar, mas que não, eu quero só realmente esquentar os motores aqui, de maneira que nós possamos pensar até que ponto isso é generalizante para nós. Né? Obviamente nós não vamos sair daqui historiadores, mas a ideia justamente é propor uma reflexão de partida para depois tocar cada um dos tópicos. Porque essas questões que eu estou falando aqui, eu vou lembrar delas depois. Né? Por que se estuda isso assim e não de determinada maneira? Por que essas discussões em torno desse tema da história surgiram, etc. Né? E, de novo, por quê? Porque existe essa necessidade de cada corrente histórica em adaptar-se a demandas da contemporaneidade. Né? Mas, de novo, isto não significa que a história ela é fátua, que ela é incapaz de apresentar uma verdade. O fato é que as verdades que ela apresenta, com todo o rigor do seu método, precisam e serão reavaliados num momento posterior. Tá? Bem, essa é nosso primeiro alicerce aqui. O segundo é pensar agora, o que é a história do direito? A história do direito é a mesma coisa que a história aplicada ao direito? Como eu antecipei no início, não. Né? A história do direito, primeiro, ela é feita por historiadores do direito, que não são necessariamente historiadores profissionais. No Brasil nós não temos isso, nós temos a figura do professor de história do direito, né? Que normalmente atende a uma exigência curricular, mas que não tem muita profissão e nem tempo livre. Ele é um profissional do direito, como outros, que faz uma série de outras coisas, mas que não pensa criticamente nem metodologicamente o que é história. Na Europa, onde existe já, de fato, uma tradição bastante longínqua disso, principalmente a partir do século XIX, a figura do historiador do direito ela é mais real. Né? É alguém que teve formação jurídica, que atua na faculdade de Direito, no departamento de Direito, mas ele é historiador. Ele não advoga o dia todo e no final de semana ele estuda história. Absolutamente. A tarefa principal dele é ser pesquisador e acompanhar a vida docente. Isso permite que os historiadores do direito se organizem dentro da sua própria base corporativa. Eles são, de fato, um grupo que se reconhece enquanto tal, que organiza os seus eventos, que tem as suas disputas internas de poder acadêmico e que também defendem um método específico, muitas vezes à parte dos historiadores. E por que ele é à parte? Porque ele vai ter as suas predileções, porque ele nem sempre concorda com o historiador geral que tudo aquilo que a história diz e estuda é aplicável para a história do direito. E vamos ao porquê disso. Né? No roteiro de vocês terão lá 3 dimensões. Né? Essas 3 dimensões possíveis da história do direito, isso é uma coisa minha, é uma forma de sistematizar essas diferentes acepções do que é a história jurídica, nos dão uma certa ideia, né, dessas diferenças entre o historiador geral e o historiador do direito. Pois bem, a primeira dimensão que eu assinalo lá é a história das instituições e das suas práticas. E ao lado eu coloco uma sentença famosíssima do Ulpiano, né? Ubi societas, ubi ius. Onde há sociedade, há direito. Né? É uma inferência bastante, antropológica por parte do Ulpiano, ou atribuída a ele, que diz que toda sociedade vai necessariamente constituir o seu conjunto de normas jurídicas, de regulações, seus princípios, ainda que primitivamente o façam, né? O direito aparece, uma espécie de necessidade institucional da vida humana. Muito bem. No entanto, quando nós olharmos para o passado e vermos todas essas normas jurídicas, todas essas normas jurídicas colocadas ali, a pergunta que se deve fazer é: essas normas, elas refletem um
retrato real de como foi essa sociedade. Nós veremos uma série de normas, por exemplo, que entre os sumérios, que regulam os crimes de traição, que regulam os crimes de furto, que regulam já uma ideia mais ou menos clara entre o espaço público e privado. Quer isso dizer, então, que todos seguiam aquelas normas à risca e eram todos muito felizes e etc. Né? Pensando de uma outra forma, se alguém daqui a 200, 300 anos olhar para o nosso material jurídico, olhar nossa Constituição, lendo essa Constituição, puder inferir que a sociedade funcionava de acordo com o que estava ali, obviamente vai ter uma visão bastante parcial e equivocada do que representava essa sociedade. Obviamente nós estamos falando de uma ideia em que instituições são criadas, valores, e quando eu falo instituições, vocês sabem que são instituições, né? Instituições jurídicas, instituições familiares, instituições sociais, não é? E falo em práticas. Práticas, que tipo de contrato se dão dentro da sociedade, que tipo de práticas comerciais, que tipo de práticas matrimoniais, tipos de herança, figuras jurídicas que são concebidas ali. Né? Cada sociedade vai ter, portanto, a sua necessidade de inventar certas instituições em acordo com essas práticas. Se nós olharmos a uma sociedade onde o comércio é mais ou menos desenvolvido, a gente vai perceber que tem institutos jurídicos justamente tentando solucionar a necessidade desse comércio, né? Regular esse comércio, dar a ele algum tipo de coerência e previsibilidade. Então, isso é próprio do homem na sua vida odierna. Ótimo. Agora, qual é a diferença? E até que ponto nós, como historiadores, conseguimos olhar para o passado e saber como eles viviam a partir desse direito regulado? Em algumas sociedades nós temos testemunhos de processos, nós temos testemunhos de desentendimentos, né, que eram levados a litígios, onde de fato se vê ali, né, a grosso modo, uma ideia mais completa dos desacordos ou que tipo de infração era cometida em face de determinadas normas. Né? Então nós conseguimos ali ver, de uma forma bastante sociológica, como era o dia a dia do direito naquela sociedade. Ótimo. Isso é, portanto, essa primeira dimensão que eu assinalo aqui. Uma história das instituições e das suas práticas. No sentido bastante prático, como dizíamos antes. Agora, uma outra dimensão. Porque até então, nessa primeira, os historiadores gerais e os historiadores do direito estão razoavelmente de acordo. Né? Inclusive, é muito comum que a história, sobretudo a história política, a história econômica, busque nas fontes jurídicas desses tais processos que eu mencionei, material para a sua própria pesquisa. Né? Os meus colegas que trabalham com história, que são historiadores, seja na Idade Média, seja no século XVI, XVII, XVIII, vão sempre olhar para esse material jurídico justamente para poder colher dali uma ideia de cotidianidade, ver como essas relações eram construídas. Só que eles não creem estar fazendo história do direito. Inclusive, eles se afastam, sempre que possível, dessas discussões mais frontais com a ciência jurídica. Agora, quando nós passarmos para o segundo, digamos, plano, essa dimensão que eu coloco aqui também, uma história do dever ser das normas jurídicas. Vocês já devem estar mais ou menos acostumados, dependendo do grau que esteja no curso, o conceito de dever ser, não é? Que é, de fato, uma ideia que é bastante trabalhada, sobretudo em teoria geral do direito, onde nós percebemos que as normas jurídicas, elas têm não só uma dimensão fática, mas também uma dimensão idealística de como a sociedade tem que ser regrada e dividida. As normas do passado, elas têm essa dimensão do dever ser. E elas estão, mais ou menos, eu diria, talvez até mais do que a nossa, dividida entre uma esfera do ser. Ou seja, aquilo que as normas são, para as normas são criadas e se destinam a um fosso entre aquilo que elas eram, de fato, aplicadas. Então, este é o grande ponto aqui. Se as normas jurídicas existiam, mas, no entanto, eram incapazes
de condicionar, de controlar, de levar a um efeito prático a sociedade, então por que raio se estuda? Essa é mais ou menos a pergunta que o historiador faz. Ele não vê nesse tipo de norma, nessa aspiração que a sociedade tinha de como as coisas deveriam ser, uma utilidade. E de novo, né? A ideia de utilidade ela sempre ronda e muda de acordo com o campo do saber. O historiador geral olha para a norma jurídica e essa sua dimensão idealística e não vê a aplicabilidade dela, porque ela é incapaz de fornecer um testemunho sobre aquilo que de fato aconteceu na sociedade. Mas nós, historiadores do direito, ou nós do direito, não nos interessa isso. Porque mesmo que essa norma não tenha sido executada, aplicada, verificada, ou tenha tido a sua pleníssima eficácia, ou efetividade, perdão, nós nos interessamos sobre a ideia que foi construída nesse momento na sociedade, a ideia de tornar, de mudar a sociedade, portanto uma aspiração institucional, uma aspiração do poder, uma aspiração da sua própria organização societária, é um testemunho importante, porque reflete o quê? De alguma forma, um degrau no desenvolvimento do pensamento jurídico. A nossa sociedade, a nossa Constituição, ela não pode ser simplesmente interpretada pelaquilo que ela é capaz de aplicar imediatamente. No entanto, ela tem valor, ninguém nega isso, e ela tem que ser justamente interpretada de acordo com as suas aspirações de transformação. As normas jurídicas do passado contêm algo disso. Elas têm, portanto, enunciados, elementos, valores, princípios que tentam transformar essa sociedade. Mesmo que essa transformação não tenha acontecido, ela abriu caminho para que outras teorias, outras hipóteses, outras idealizações de uma sociedade diferente tenham sido de fato elaboradas. A história do direito, portanto, ela está de braço dado com essas versões sobre como transformar a sociedade a partir das normas jurídicas, das normas de comportamento, das normas políticas, do próprio estatuto, portanto, de um pré-estado, onde não existe o Estado ainda, mas existem figuras titulares do poder que tentam justamente transformar essas normas, essa sociedade emitindo normas jurídicas. Então, esse é o ponto aqui, né? E esse é o nosso ponto de desacordo central com os historiadores gerais. Porque nos interessa, sim, as normas do dever ser no plano histórico. Mesmo as leis do passado, os princípios do passado, mesmo as sentenças que não foram muitas vezes executadas. Nós temos lá a sentença, mas a gente não sabe se aquela sentença foi aplicada, né? Você vai precisar de uma documentação posterior para ver os efeitos daquilo. Então, o que nos interessa é o quê? Havia uma intenção de executar aquilo daquele modo. E isso, do ponto de vista jurídico, é extremamente valioso. Tá? Finalmente, o nosso último degrau ou dimensão é aquele que toca uma história do poder. E aqui é bastante complexo porque eu evoco, obviamente, uma história política. O direito, dentro da sua constituição idealística do plano kelseniano das normas, é concebido de uma forma autônoma, à parte daquela ligada ao poder e da política. Criar o direito dentro dessa esfera de neutralidade axiológica, para usar um termo dele, é uma forma de dar garantia à sua racionalidade, à sua própria instrumentalidade. No entanto, antes de surgir isso, né, essa invenção, diríamos, kelseniana, antes até do próprio Kelsen, é possível ver no passado uma sociedade onde o poder e o direito não eram separadas, estavam justamente unidas, eles são coessenciais. Alguns críticos da visão kelseniana de Estado vão dizer que, na verdade, mesmo hoje, direito e política não se separam, continuam sendo coessenciais. Mas essa divisão foi maquilada, foi inventada justamente para a necessidade de criar um Estado. Mas bem, isso é uma discussão contemporânea, obviamente. Historicamente, nós vamos nos interessar
pela relação do poder e do direito. E eu diria que, dentro da minha escolha, e não só da minha, como da maioria dos manuais de história do direito, essa é a nossa preocupação fundamental aqui com a disciplina jurídica, na história. Porque ela revela a construção de aparatos de poder que vão, mais ou menos, construir e consolidar uma ideia muito cara a nós, que é de poder público. Então nós temos a ideia de um poder público que é, finalmente, cristalizado pela ideia de Estado soberano, e temos também, e essas coisas não estão desligadas uma da outra, a ideia de indivíduo livre, racional, vinculado à ordem jurídica desse Estado. Então, essas duas coisas estão ligadas à história do poder, à história do direito como história do poder. Os alemães usam um termo do direito como força, no sentido de atribuir imperatividade à norma jurídica, a Gewalt. Esse conceito ele é caríssimo para nós, porque explica em que momento da história, ou em que diferentes momentos, criar uma norma jurídica deixou de ser simplesmente um ato de autoritarismo, daquele que tem a força física, a força bruta, e passou agora a ser assentado num outro tipo de argumento, que é o da razão. Seja a razão teológica, a transcendentalidade que autoriza alguém a criar normas, a iluminação, não importa. Mas existe um poder de nos obrigar a agir de determinada forma e que é um poder próprio do direito. Direito, vocês sabem, não é simplesmente feito pela persuasão racional. As normas jurídicas são feitas justamente para evocar aquilo que há de razão em cada um de nós. Mas se nós não obedecermos, essa razão ela é suspensa e vem do lado o quê? A força. Né? Portanto, essa dimensão de força, de violência, mas uma violência legítima, ela é pensada e ela é uma construção lenta, cheia de impasses e cheia de contradições. Então, este último aspecto, que é de fato central, porque ele se casa, inclusive, com outras disciplinas, como a história do direito, a história do Estado, a teoria do Estado, e a própria história da Constituição. Né? Então, o Estado, enquanto acontecimento histórico, que é de uma datação extremamente recente, né? Aqui nós vamos evitar, inclusive, retrodatar o Estado a outras épocas da história, e pensar a sua transformação ou a transformação de instituições de poder para poder chegar finalmente à concretização de um Estado. Muito bem, esse é de forma bastante breve e densa ao mesmo tempo as nossas questões. Então, só recapitulando um pouco, eu dividi este bloco em duas partes. Uma para fazer essas reflexões em torno da ciência histórica, das suas preocupações, e finalmente uma segunda para falar exclusivamente da história do direito. Portanto, apresentando a história do direito a partir de dimensões específicas e, digamos, esses confrontos que há entre a história enquanto ciência autônoma e a história do direito enquanto ciência particular. E, finalmente, pegando esse último aspecto, que é a história como poder, e apresentando a vocês ao propósito da nossa disciplina. Tá? Não se preocupe nesse primeiro momento, eu sei que isso soa abstrato, essas questões todas, mas é justamente para evocar a reflexão, nos incomodar um pouco e abrir os ouvidos. Tá bem? Vamos passar então ao nosso segundo tópico da disciplina de História do Direito.